Você já ouviu falar no livro de Enoque? Um texto antigo, misterioso e praticamente apagado da Bíblia tradicional. Ele revela uma versão completamente diferente da criação, da queda dos anjos e do destino da humanidade. Mas por que esse capítulo foi excluído do Gênesis? Quem decidiu que ele não merecia estar na Bíblia? E o mais importante, o que ele tem a dizer que foi considerado perigoso demais? Prepare-se para descobrir o capítulo perdido do Gênesis. O que a igreja não quer que você saiba. Poucas figuras da Bíblia são tão misteriosas e ao mesmo tempo tão ignoradas quanto Enoque. Em apenas 3 versículos do Gênesis, ele é citado como descendente de Sete, pai de Matusalém, e alguém que andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Isso já é suficiente para levantar suspeitas. Afinal, o que realmente significa andar com Deus? E mais intrigante ainda, por que Deus o teria levado de forma tão abrupta, sem passar pela morte como todos os outros personagens do Antigo Testamento? Mas o mistério só começa aí. O que muitos não sabem é que existe um livro inteiro, excluído da maioria das Bíblias, que traz uma narrativa rica, profunda e completamente diferente de tudo o que o Gênesis revela. Esse é o livro de Enoque, considerado apócrifo pela tradição judaico-cristã, mas mantido como sagrado por comunidades antigas, como a Igreja Ortodoxa Etíope. E é neste livro proibido que a figura de Enoque deixa de ser um personagem secundário para se tornar o protagonista de uma revelação celestial que pode mudar a forma como entendemos a Bíblia, o universo e até a origem do mal. De acordo com o livro de Enoque, ele não era apenas um homem justo, ele era o escolhido. Um ser humano tão puro, tão em sintonia com os céus, que os próprios anjos o tomaram como confidente. Diferente de outros profetas que recebiam visões ou sonhos, Enoque foi literalmente levado em espírito aos céus. Ali, ele não apenas viu os segredos do firmamento, como foi instruído a registrá-los em livros, para que fossem lidos por uma geração futura. Mas por que ele? O que havia de tão especial em Enoque? O texto sagrado nos dá algumas pistas. Enoque era o sétimo depois de Adão, ou seja, uma espécie de culminação espiritual da linhagem de Sete. Enquanto a descendência de Caim representava a corrupção, a de Sete preservava a conexão com o divino. Enoque, portanto, era uma ponte entre a terra e os céus, um intermediário que poderia compreender tanto os dilemas dos humanos quanto as ordens dos seres celestiais. E foi justamente essa ponte que deu início à sua missão mais importante: documentar os segredos dos anjos caídos, dos mundos espirituais, do tempo cósmico e dos juízos divinos. Em uma das passagens mais fascinantes do livro de Enoque, somos apresentados a um cenário quase mítico. Anjos conhecidos como vigilantes descem à terra e, quebrando as leis divinas, passam a interagir com os humanos de forma direta, tomando esposas, ensinando ciências ocultas e gerando uma linhagem de gigantes chamada Nefilim. Esse acontecimento não está registrado com clareza em nenhuma outra parte da Bíblia, exceto por uma breve e misteriosa menção em Gênesis 6. Mas é Enoque quem conta essa história com riqueza de detalhes. E é ele quem é convocado pelos próprios anjos para interceder junto a Deus. Sim, os anjos caídos pedem a Enoque que rogue por eles. Isso significa que Enoque não era apenas um profeta. Ele era visto pelos anjos como um mediador espiritual com autoridade celestial. Esse fato, por si só, já rompe com toda a estrutura tradicional de compreensão da Bíblia. Ele nos obriga a reconsiderar o papel do ser humano na hierarquia espiritual. Se Enoque pôde dialogar com os anjos, receber segredos dos céus e até interceder junto ao Criador, o que mais nos foi escondido sobre o potencial espiritual da humanidade? Talvez agora comece a fazer sentido o motivo pelo qual o livro de Enoque foi retirado dos textos canônicos. Ele fala de coisas que desafiam o controle religioso, revela mistérios sobre a criação que colocam o ser humano em um papel muito mais poderoso e consciente. E, principalmente, expõe um conflito celeste que remonta à queda de Lúcifer, mas com nomes, histórias e consequências que não aparecem em Gênesis, Êxodo, nem mesmo em Apocalipse. Se Enoque estivesse na Bíblia, seria impossível manter certas doutrinas dogmáticas.
porque ele revela uma cosmologia espiritual viva, dinâmica, cheia de portais, dimensões e hierarquias ocultas. Ele mostra que os céus não são um lugar distante, mas um sistema organizado, conectado à Terra por energias, seres e leis que a religião institucional não quer que você conheça. A história de Enoque não é apenas uma curiosidade bíblica, é uma provocação, uma pergunta que ecoa desde os tempos antigos até hoje. Por que eles esconderam esse homem? E talvez mais importante do que saber quem foi Enoque, seja compreender por que agora, neste exato momento da história, tantas pessoas estão redescobrindo o seu livro, como se um chamado antigo finalmente estivesse sendo ouvido outra vez. Imagine um tempo antes do dilúvio, antes das tábuas da lei, antes mesmo da queda de Lúcifer, como você conhece. Um tempo onde o céu e a terra estavam mais próximos do que jamais estiveram. E foi nesse cenário que ocorreu um dos episódios mais sombrios, e ao mesmo tempo mais ignorados, de toda a história espiritual da humanidade. A rebelião dos anjos vigilantes. No livro de Enoque, somos apresentados a um grupo de anjos que tinham uma missão sagrada: observar a terra e proteger a humanidade. Eram conhecidos como os vigilantes, e sua função era garantir o equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Mas algo aconteceu. Um desejo proibido nasceu entre eles: a atração pelas filhas dos homens. Segundo o relato, esses seres celestes, liderados por um anjo chamado Semjasa, fizeram um juramento no Monte Hermon, um pacto entre 200 anjos que decidiram abandonar sua morada celestial para tomar esposas humanas. Eles sabiam que estavam quebrando uma lei cósmica. Sabiam que o preço seria alto, mas ainda assim desceram. A união dos vigilantes com as mulheres humanas gerou uma raça híbrida, criaturas que não pertenciam nem ao céu, nem à terra, os Nefilim. A Bíblia menciona brevemente esses seres em Gênesis 6. Havia gigantes na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Mas o livro de Enoque vai muito além. Esses Nefilim eram gigantes com tamanho colossal, força incomparável e conhecimento avançado. Mas não eram apenas seres físicos, eram espíritos corrompidos, cheios de fome e orgulho. Eles devastaram a terra, devorando tudo e todos. Segundo Enoque, até mesmo começaram a devorar seres humanos. E quando já não havia alimento suficiente, voltaram-se uns contra os outros. Mas talvez o aspecto mais perigoso dessa história não seja a força dos Nefilim, e sim o que os anjos ensinaram à humanidade. Cada um dos anjos caídos ensinou algo aos humanos. Pareciam presentes, mas se revelaram maldições. Azazel ensinou os homens a fabricar armas, espadas e armaduras, e ensinou as mulheres a usar cosméticos, adornos, encantamentos e práticas sensuais. Senjasa ensinou feitiçarias, encantamentos e a interpretação dos sonhos. Outros ensinaram astrologia, o uso de raízes e ervas para magia, leitura dos astros, conjuração de espíritos, arte da sedução e até necromancia. Em resumo, os vigilantes transmitiram conhecimento espiritual avançado, mas fora do tempo certo, e com motivações egoístas. Eles abriram portais para realidades que os humanos não estavam preparados para enfrentar. O resultado foi o colapso da ordem divina. A terra ficou corrompida. A violência se espalhou. A alma humana foi envenenada por desejos, ambições e poderes que não lhe pertenciam. Era como se um veneno espiritual tivesse sido injetado no DNA da humanidade. O mais chocante é perceber que esse capítulo da história não aparece na narrativa bíblica tradicional. Em Gênesis, vemos apenas a sombra do que aconteceu. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas. Depois disso, o texto avança rapidamente para o arrependimento de Deus e o envio do dilúvio. Mas, por que tamanha omissão? Por que uma história com tamanha importância, que explica a origem do mal na Terra, foi praticamente apagada? A resposta pode estar no poder desse conhecimento. O livro de Enoque não é apenas um conto antigo. Ele apresenta uma cosmovisão onde o mal não nasce do homem, mas de uma intervenção externa, espiritual e cósmica. Isso muda tudo.
A culpa não é exclusivamente humana. O homem foi ensinado, manipulado e transformado por seres celestiais caídos. E isso afeta diretamente a narrativa religiosa dominante, que coloca o pecado original em Eva e a redenção apenas através da obediência. Enoque revela uma guerra espiritual profunda, anterior ao Éden, que continua até hoje. Quando os vigilantes desceram, corromperam a humanidade com sua luz distorcida, mas também deixaram marcas. Seus ensinamentos estão presentes em várias tradições antigas. A astrologia da Mesopotâmia, os grimórios da Idade Média, os mistérios egípcios, os símbolos alquímicos, os mitos gregos dos titãs. Tudo isso são ecos do que começou com os anjos caídos. E os seus filhos, os Nefilim, embora destruídos no dilúvio, deixaram descendência espiritual. Segundo algumas tradições, eles se tornaram espíritos errantes, os demônios. Seres que vagam pela terra em busca de corpos, adoração e domínio. Sim, o que começou no tempo de Enoque ainda repercute no mundo de hoje. A história dos vigilantes não é só sobre anjos e gigantes. É sobre a origem da corrupção espiritual que nos persegue até hoje. Um capítulo apagado do Gênesis que, se revelado, expõe toda a arquitetura oculta da realidade. Eles vieram, eles caíram, e suas ações ecoam até os nossos dias. E a pergunta que fica é: por que agora esse conhecimento está vindo à tona novamente? Quando os anjos caídos, os chamados vigilantes, desceram à terra e corromperam a humanidade, algo se rompeu nos céus. Uma transgressão tão grave que não afetou apenas o mundo físico, mas reverberou pelas dimensões espirituais superiores. O livro de Enoque descreve esse evento não como uma simples falha, mas como um crime celestial, uma quebra de leis divinas eternas que exigiria uma resposta à altura. E é aqui que surge uma das partes mais dramáticas e ocultas da história bíblica: o julgamento dos vigilantes. Um tribunal cósmico, secreto, que nunca foi registrado nas escrituras canônicas. Uma sentença determinada não contra homens, mas contra anjos. A corrupção causada pelos vigilantes foi além do que se pode imaginar. A violência dos Nefilim, os filhos gigantes dos anjos com mulheres humanas, devastou o planeta. Eles destruíam tudo o que viam, derramavam sangue, dominavam os humanos, criavam caos e medo. Segundo o livro de Enoque, até os elementos da terra, o solo, os mares, os animais, começaram a clamar por justiça. A terra gemia, o céu silenciava. Mas então, 4 arcanjos se levantaram: Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel. Eles observaram o que estava acontecendo e levaram o clamor da terra até o trono do Altíssimo. Foi então que Deus decretou: os vigilantes seriam julgados e os Nefilim seriam destruídos. O equilíbrio precisava ser restaurado. Aqui, Enoque assume um papel ainda mais extraordinário. Ele é chamado pelos arcanjos para ser o portador da sentença divina. Sim, um ser humano, escolhido para comunicar aos anjos caídos o julgamento que os aguardava. Imagine o peso dessa missão. Um homem indo até os portais do abismo, onde os anjos estavam aprisionados, para dizer que suas súplicas não seriam ouvidas. Eles pediram perdão, choraram, escreveram petições que Enoque deveria levar ao céu. Mas a resposta foi clara: vocês desceram por vontade própria, se uniram à carne, quebrou-se o elo, não há mais retorno. Os anjos caídos, antes majestosos, agora estavam desolados, envergonhados, abandonados. A luz que brilhava sobre eles se apagou. E Enoque, com o coração pesado, viu o resultado da desobediência divina. A queda não só física, mas espiritual e eterna. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes foram aprisionados em cavernas profundas, em regiões chamadas os confins da terra. Essas prisões não são físicas como conhecemos. São dimensões espirituais, descritas como lugares de trevas, silêncio absoluto e angústia sem fim. Eles estão lá até hoje, segundo o texto, aguardando o grande dia do julgamento final. A referência a isso aparece discretamente no Novo Testamento. Judas 1,6 diz: e aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade,
mas abandonaram sua habitação, ele os tem guardado em prisões eternas sob trevas para o juízo do grande dia. Esta é uma confirmação direta do livro de Enoque. Mas poucos percebem. Outro detalhe revelador do livro de Enoque é a verdadeira razão por trás do dilúvio. A narrativa bíblica de Gênesis apresenta o dilúvio como punição pelos pecados humanos. Mas Enoque revela um cenário mais profundo. O dilúvio veio para destruir os Nefilim, os híbridos nascidos da união entre anjos e mulheres humanas. Esses seres, por não serem parte do plano divino original, precisavam ser removidos do mundo. Seus corpos seriam destruídos, mas seus espíritos vagariam sem destino, se tornando os demônios. Os mesmos espíritos impuros mencionados por Jesus no Novo Testamento. Esse é o elo perdido entre o Antigo e o Novo Testamento. A explicação para a origem dos demônios, a presença do mal no mundo e a luta espiritual que se desenrola até hoje. O julgamento dos vigilantes nos revela algo chocante. O céu tem suas próprias leis, tribunais e consequências. Os anjos, embora celestiais, não estão acima da justiça divina. Isso quebra completamente a ideia de que o mal nasce apenas da vontade humana. Existe uma guerra espiritual invisível que começou antes do homem e que envolveu os seres que um dia habitaram a luz, mas escolheram as trevas. Ao trazer essa narrativa, o livro de Enoque não apenas expande a história bíblica, ele a completa. Ele mostra que o mundo espiritual é organizado e que há consequências reais para as ações, mesmo no plano angelical. O julgamento dos vigilantes não é apenas uma história antiga. É um lembrete atemporal de que existe uma lei superior que governa tudo, do menor ao maior, do humano ao celestial. Enoque foi testemunha de um tribunal cósmico que permanece oculto à maioria, mas que define os rumos do mundo até hoje. E agora, depois de milênios, essas verdades estão voltando à tona. Por quê? Porque talvez chegou a hora do próximo julgamento. E talvez você precise estar desperto para o que está vindo. O livro de Enoque é um dos textos mais antigos, misteriosos e propositalmente esquecidos da história espiritual da humanidade. Diferente de outros apócrifos, que foram deixados de fora por critérios técnicos ou históricos, Enoque foi literalmente banido, silenciado, ocultado. Mas a pergunta permanece: por quê? O que esse livro diz que ameaça tanto a estrutura da fé organizada? Por que ele não aparece em nenhuma versão moderna da Bíblia, com exceção da Bíblia etíope? E o mais inquietante, quem decidiu que ele deveria ser apagado da história sagrada? Neste capítulo, vamos revelar o conteúdo perigoso de Enoque, que desafia as religiões, rompe com dogmas e coloca o ser humano como participante de uma guerra espiritual cósmica muito maior do que se imagina. Conhecimento proibido. A realidade espiritual revelada. O conteúdo do livro de Enoque não é apenas uma extensão do Gênesis. Ele é uma ruptura. Ele apresenta uma narrativa paralela e muito mais rica do que qualquer outro livro da Bíblia. E justamente por isso, se tornou uma ameaça. Em suas páginas, Enoque revela os nomes dos anjos, suas funções, as ordens hierárquicas do céu e até os mecanismos secretos do universo. Ele fala de portais cósmicos, do tempo sagrado, das estações, do movimento das estrelas, do julgamento das almas e de um calendário divino de 364 dias, diferente do calendário lunar usado pelos judeus e cristãos. Essas revelações colocam Enoque no mesmo nível dos grandes tratados esotéricos, como o Sefer Yetzirah da Cabala ou os textos herméticos do Egito Antigo. Ele nos ensina que o universo é vivo, organizado e profundamente espiritual. E, acima de tudo, que nada está fora da vista de Deus, nem mesmo o movimento das estrelas ou os pensamentos do coração humano. O livro de Enoque também apresenta uma figura profética, o Filho do Homem, um ser messiânico que viria para julgar os vivos e os mortos, não apenas os humanos, mas também os anjos caídos. Essa profecia é anterior aos evangelhos e extremamente parecida com a descrição de Jesus em textos do Novo Testamento. Isso levanta uma questão perturbadora. Será que os autores dos evangelhos conheciam o livro de Enoque? Será que usaram suas visões e símbolos para construir a imagem do Cristo? Mais do que isso,
O livro ensina que em um futuro distante, uma geração desperta redescobriria esses segredos. Uma geração que veria através das mentiras, que restauraria a sabedoria perdida e reconectaria a terra com os céus. Esse tempo seria marcado por tribulações, enganos religiosos, mas também por iluminação espiritual. Talvez estejamos falando da nossa geração. A verdade é direta. O livro de Enoque tira o poder das instituições religiosas. Ele coloca a espiritualidade nas mãos do buscador, do visionário, do iniciado. Ele não precisa de templos, dogmas ou hierarquias eclesiásticas. Basta ter olhos para ver. A igreja primitiva, especialmente após os concílios de Nicéia e Cartago, determinou quais livros seriam incluídos no cânon. Enoque foi rejeitado por ser perigoso demais. Por quê? Porque falava de anjos como seres falíveis, capazes de cair, amar, errar e influenciar o mundo humano. Porque revelava os nomes dos céus, dos portais e os ciclos secretos do universo, aproximando-se do ocultismo. Porque introduzia um Messias celestial anterior a Jesus, o que poderia confundir ou fragmentar a doutrina cristã em formação. Porque empoderava o ser humano como um agente espiritual entre o céu e a terra, desafiando a intermediação sacerdotal. Com o tempo, ele foi rotulado como apócrifo, que originalmente significa oculto ou secreto, mas acabou sendo interpretado como proibido ou falso. As traduções desapareceram e o texto foi enterrado, até ser redescoberto séculos depois nas montanhas da Etiópia. Mesmo proibido, o livro de Enoque nunca deixou de circular. Era lido por místicos, alquimistas, essênios, cabalistas e até padres hereges. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, continham fragmentos de Enoque em aramaico, provando que ele era respeitado por comunidades judaicas antigas. E hoje, graças à tecnologia e à busca espiritual contemporânea, ele voltou. Está sendo lido, estudado, traduzido, discutido. A pergunta agora é: por quê? Talvez porque o tempo da revelação chegou. A geração futura anunciada por Enoque talvez sejamos nós. Uma geração que está questionando tudo, desde a história oficial até os dogmas da fé. Uma geração que busca conexão direta com o divino, sem intermediários. O livro de Enoque foi banido não porque fosse falso, mas porque era verdadeiro demais. Revelava aquilo que as autoridades espirituais queriam esconder. Mas agora ele voltou e está nas suas mãos. A decisão de ignorá-lo ou ouvir seu chamado, esse eco ancestral de sabedoria, é sua. Mas uma coisa é certa: depois de abrir os olhos para o que ele revela, nada mais será como antes. Enquanto a maioria dos livros da Bíblia fala de um céu, ou no máximo 3 céus, o livro de Enoque revela algo extraordinário. Existem 10 céus, organizados como camadas de consciência e realidade, repletas de seres, funções, portais e leis próprias. Enoque, levado em espírito por anjos celestiais, foi conduzido a cada um desses céus, onde pôde ver com seus próprios olhos a engrenagem oculta da criação. Essa estrutura cósmica, ausente do Gênesis, revela que o universo não é apenas matéria e espaço, mas uma construção espiritual viva, onde cada camada representa um nível de proximidade com o divino. Este conhecimento foi considerado perigoso demais para ser incluído nos textos canônicos. Mas Enoque viu e escreveu. E agora essas revelações voltam à tona. Prepare-se para conhecer os 10 céus e o que eles escondem. O primeiro céu está diretamente acima da terra. Nele habitam os anjos que governam os elementos naturais, como os ventos, as chuvas, os trovões e os astros visíveis. Enoque descreve como esses anjos registram os pecados dos homens e observam os ciclos da terra. Eles são os guardiões do equilíbrio físico do planeta, mas também os primeiros a testemunhar a decadência humana. Aqui está uma das revelações mais impactantes. Os anjos caídos que transgrediram as leis divinas foram aprisionados no segundo céu. Em câmaras de trevas profundas, eles aguardam seu julgamento final. Enoque viu esses seres imensos acorrentados, gritando em agonia, mas ainda poderosos.
Este é um plano de exílio espiritual, invisível aos olhos humanos, mas real no mundo astral. Um lembrete de que até mesmo os celestiais colhem o que semeiam. Neste nível, Enoque testemunha a dualidade espiritual do universo. De um lado está o Éden espiritual, com árvores de vida, rios sagrados e a morada das almas justas. De outro, o abismo das trevas, onde as almas ímpias são castigadas. Isso confirma uma ideia poderosa. Céu e inferno não são locais distantes, mas camadas interligadas da realidade. O bem e o mal, a luz e a escuridão, coexistem no mesmo nível, mas são destinos opostos. Aqui Enoque vê os anjos que regem o sol, a lua e as estrelas. Eles operam segundo um calendário cósmico preciso, ignorado pela humanidade. O tempo neste nível é uma força sagrada. O sol nasce e se põe não por acaso, mas por causa de leis celestiais organizadas por inteligências superiores. Enoque percebe que a criação é matemática, espiritual e viva. Neste céu, Enoque encontra os anjos Grigori, os mesmos vigilantes que uma vez desceram à terra. Eles não estão mais em rebelião, mas em estado de luto, chorando pela sua queda. Clamam perdão, mas a resposta do céu é silêncio. Eles permanecem ali, presos na contemplação do que perderam. Um céu de arrependimento e tristeza, onde a memória da luz perdida ecoa eternamente. Neste nível, estão os anjos que cuidam da ordem universal, que supervisionam os reinos, os ciclos da vida, as leis do nascimento e da morte. Eles são chamados de gloriosos, pois sua função é manter a justiça divina funcionando em todos os mundos. Enoque vê livros, registros, nomes e ciclos, uma espécie de biblioteca viva do destino, onde nada escapa. Aqui, Enoque contempla os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel em suas tarefas divinas. Eles cercam o trono de Deus com reverência. Também é nesse nível que os anjos entoam louvores incessantes, vibrando com uma luz que Enoque descreve como de fogo vivo. Ele sente sua própria alma ser desintegrada e reconstruída na presença da luz. É aqui que ele compreende. Não é apenas um homem, é um espírito desperto. Este céu contém as constelações e as rodas dos signos, mas não como conhecemos na astrologia popular. São arquétipos vivos, portais cósmicos por onde fluem energias divinas. Cada constelação representa um atributo do Criador, um ensinamento oculto que governa épocas, civilizações e destinos. A humanidade perdeu a chave de leitura dessas constelações, mas Enoque as viu. Este é o céu onde o trono eterno de Deus foi moldado antes do tempo. É o espaço fora do tempo e do espaço. Aqui não há mais forma, mas essência pura. É um plano de preparação divina, o ponto de partida da criação. Enoque entende que tudo o que existe veio desse ponto e que o futuro já está escrito nele. E, finalmente, o 10º céu, a morada do próprio Deus, um lugar indescritível. Enoque não vê uma figura com olhos, barba ou trono. Ele vê uma luz que tudo penetra, um fogo que não queima, um som que não faz barulho, mas vibra dentro de tudo. Aqui, Enoque percebe que a criação é sustentada por amor e consciência pura. A tradição religiosa oficial preferiu simplificar tudo isso. Céu e inferno, bem e mal, salvação ou condenação. Mas Enoque revela que a realidade espiritual é muito mais rica, profunda e interligada. O céu não é um lugar, é uma escada, com níveis que a alma pode subir ou descer, dependendo de sua vibração, consciência e escolhas. O livro de Enoque não é apenas uma narrativa do passado, é também um aviso para o futuro. Suas palavras ecoam através dos séculos, como se fossem escritas para uma geração específica, a geração dos últimos dias. Ao longo de suas visões, Enoque revela com clareza: o mal que começou com os vigilantes não terminou com o dilúvio. Ele sobreviveu, se espalhou e permanece ativo, até o tempo do juízo final. E esse tempo, segundo Enoque, está mais próximo do que imaginamos. Mas o que exatamente ele viu sobre o fim dos tempos? Quais sinais ele deixou? E quem são os que ele chama de os escolhidos, os que se lembrarão da verdade esquecida?
Enoque descreve os últimos dias como uma época de intensa confusão espiritual. Um tempo em que os reis da terra, os líderes, as autoridades e as religiões estariam cegos, corrompidos e guiando a humanidade para longe da verdade. As palavras divinas seriam distorcidas, os justos seriam perseguidos e o mundo mergulharia em trevas, não necessariamente físicas, mas espirituais e morais. Mas no meio dessa escuridão, algo começaria a acontecer. Um movimento silencioso, uma lembrança adormecida nos corações de certas pessoas. Eles começariam a despertar. O livro de Enoque fala de um grupo que sobreviverá à apostasia espiritual. Os eleitos, os justos, os puros de coração. Eles não serão escolhidos por uma religião, raça ou linhagem sanguínea, mas por sua vibração espiritual. São almas que, em meio ao caos do mundo, permanecerão conectadas à verdade, mesmo que não consigam explicá-la em palavras. Eles serão perseguidos, ridicularizados, silenciados, mas resistirão, porque dentro deles arde uma centelha, a mesma centelha que guiou Enoque. O texto deixa claro: eles lembrarão. Lembrarão das leis do céu, do julgamento dos vigilantes, da corrupção da terra e da promessa de redenção. Não é uma conversão, é uma lembrança, como se suas almas soubessem o que o mundo esqueceu. O ponto mais poderoso da profecia de Enoque é a visão de uma figura celestial que ele chama de Filho do Homem, também conhecido como o Escolhido, o Justo, o Ungido. Ele virá dos céus com poder, glória e autoridade divina. Mas não como um rei político ou líder religioso. Ele será o juiz dos mundos. Esse ser terá a missão de julgar os anjos caídos, encerrando definitivamente o ciclo da rebelião dos vigilantes. Revelar a verdade escondida, expondo os erros das nações, dos reis e dos falsos líderes espirituais. Separar os justos dos ímpios, não com espadas, mas com a luz da consciência. Restaurar a ordem original da criação, fazendo com que céu e terra se reconectem. Se essa descrição te lembra o Cristo dos evangelhos apocalípticos, não é coincidência. Muitas passagens do Novo Testamento parecem ecoar diretamente as profecias de Enoque, especialmente no livro de Judas, versículo 14, que cita literalmente Enoque como fonte profética. Isso mostra que nos tempos de Jesus, Enoque ainda era reconhecido como legítimo. Ao contrário da maioria das escatologias cristãs modernas, que focam apenas no juízo dos homens, o livro de Enoque ensina que o juízo começa nos céus. Os anjos que caíram, que ensinaram a corrupção, que usaram o conhecimento sagrado de forma profana, serão julgados antes de qualquer ser humano. Isso muda tudo. O mal, nesse contexto, não começa na terra. Ele começa na rebelião espiritual. E o julgamento de Deus será universal, dos reinos materiais aos espirituais. Enoque vê livros celestiais sendo abertos, livros que contêm registros dos atos de todos os seres, humanos e não humanos. Cada pensamento, intenção, palavra e ação está escrita. Nada se perde. É o momento da revelação total. O véu cai, as máscaras caem. Tudo que era oculto se torna visível. É o tempo do despertar universal. Após o juízo, Enoque vê uma nova terra, purificada, luminosa, em harmonia com o céu. Os justos que permaneceram fiéis à luz interior habitarão esse mundo transformado. Eles terão acesso à árvore da vida, viverão em paz e andarão com Deus, como o próprio Enoque andou. É um retorno à origem, mas elevado a um novo nível. Não um simples paraíso físico, mas uma realidade espiritual onde o ser humano é plenamente consciente de sua natureza divina. As profecias de Enoque não são apenas previsões do fim. São um espelho para o presente. Elas nos perguntam: em qual lado dessa história você está? Você está adormecido, vivendo o caos sem perceber? Ou você é parte dessa geração que começa a se lembrar, que escuta a voz do invisível, que percebe que há algo errado no mundo e busca incansavelmente a verdade? O tempo anunciado por Enoque pode já ter começado. E se ele estava certo, então o despertar é agora. O que começou com um homem que andou com Deus e foi levado,
se revela como uma das narrativas espirituais mais poderosas já registradas. O livro de Enoque nos mostra que a realidade é muito maior do que nos contaram. Há estruturas invisíveis, guerras cósmicas, seres celestiais e leis espirituais que regem o mundo. E tudo isso foi silenciado. Mas o tempo do silêncio está acabando. Hoje, mais do que nunca, o chamado de Enoque ressurge. Você sente isso? Algo dentro de você sabe que essa história não é apenas simbólica. É uma lembrança, uma chave que abre portais esquecidos da alma. Agora você sabe. Agora você viu. A pergunta é: o que vai fazer com essa luz? Porque o juízo está chegando. Mas antes dele, vem o despertar.